Bem-vindos ao Luz Insana, a série onde eu mostro como eu faço as minhas fotos usando poucos equipamentos mesmo. Câmera de entrada, um flash, você já consegue fazer muita coisa legal, tá? Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre profundidade de campo, que muita gente fala que é um dos pilares da fotografia, né? Falam de 3 pilares, que é a velocidade, a abertura e o ISO. E eu não concordo muito, porque eu acho que isso você tem que saber, na verdade, já todas as operações, como que funciona cada coisa, que a fotografia é muito mais do que isso, do que apenas 3 pilares, tá bom? Faz tudo parte de um pacote e tem que conhecer separadamente cada uma dessas perninhas da fotografia, tá bom? A profundidade de campo, o que é a profundidade de campo? Ela é a distância entre o que está mais próximo da câmera e o que está mais distante. E o quanto isso está em foco em relação ao objeto principal da sua foto. Entendeu? Se você vai fotografar uma pessoa, aqui para frente, no primeiro plano, tem alguma coisa, um objeto. E lá no fundo tem outra coisa, um objeto também, uma árvore, sei lá o quê. Então a profundidade de campo é o quanto o que está mais longe e o que está mais próximo estão em foco em relação ao objeto central, ao principal ponto de interesse da foto. Tá? É importante você saber trabalhar com a profundidade de campo e como que você pode usar ela para melhorar as suas fotos, para enaltecer uma parte da fotografia, né? Ou para valorizar ou para desvalorizar uma parte. Desvalorizar no sentido, eu não quero mostrar muito determinado objeto na minha foto, eu vou conseguir trabalhar a profundidade de campo no sentido de deixar aquilo um pouco mais borrado ou aquilo mais nítido em relação ao sentido que você quer dar na sua imagem, tá? Então, saber trabalhar a profundidade de campo é muito importante. E ela não está só relacionada com a lente que você usa. Muita gente atribui uma boa profundidade de campo, uma curta profundidade de campo, à qualidade da lente. Então, às vezes as pessoas acham assim, eu só vou conseguir uma foto com uma ótima profundidade de campo, né? Curta no caso, que o pessoal gosta muito de foto com fundo desfocado, que dá aquele bokeh e tudo. Então, muita gente faz essa relação, acha que só vai conseguir trabalhar bem a profundidade de campo se tiver uma lente muito clara, né? E normalmente essas lentes são extremamente caras, né? Lente 1.4, 1.4, lente 1, f1 é mais difícil encontrar, mas a escala de abertura, na escala de abertura as lentes mais claras são as que borram mais o fundo, tá? Então as aberturas começam em 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, por aí vai, tá? Lógico que tem as escalas entre os pontos de abertura, mas no grosso modo, no geral, a gente não vai trabalhar com isso. Vamos direto de um ponto para o outro, tá? Que fica mais fácil a parte explicativa. Eu quero fugir um pouco desse negócio da teoria, de ser um cara muito teórico. Eu nunca fui, eu nunca vou ser, eu não sou assim, eu gosto de uma coisa mais prática, eu gosto de mostrar, gosto de ensinar como eu faço. Eu acredito que tem outros colegas por aí que são muito melhores do que eu em termos de explicação, de teoria, que sabem tudo de teoria. Eu posso até saber, mas na hora de mostrar, na hora de gravar um vídeo, de explicar para vocês, eu prefiro ser mais prático e ir direto para aquilo que você vai precisar no seu dia a dia, tá bom? Então não adianta eu ficar viajando, falando um monte de coisa de teoria, das lentes e do não sei o quê, e para explicar uma coisa simples, né? Que é a profundidade de campo. Tá? Eu coloquei aqui, eu montei a minha mesa de steel ali, só para fazer um exercício com vocês, para tentar mostrar mesmo na prática, ali olhando como que funciona, como que se comporta a abertura da lente, a profundidade de campo, como você pode trabalhar isso, como você pode usar ela a seu favor ou não. Tá? Profundidade de campo
ela está muito relacionada com a lente, como eu já falei, tá? Então ela funciona mais ou menos assim. Quanto maior a abertura do diafragma, tá? E quanto maior for a distância focal da sua lente, mais curta é a profundidade de campo. Menos profundidade de campo você vai ter. Ou seja, mais o fundo vai ficar borrado, mais o primeiro plano vai ficar borrado, quando a abertura é muito grande e a distância focal da sua lente também é grande, como uma teleobjetiva. Você pode ver que as teleobjetivas, quanto mais longas, né? Quanto maior a distância focal é de uma lente, ela é a distância do principal ponto de foco, né? Dentro da lente tem as objetivas, né? Os planos focais, o principal plano focal. Então, normalmente é o centro da objetiva, tá? Então, a distância focal de uma lente é quando você mede o ponto da principal elemento óptico até o sensor, tá? Então, quanto mais distante for essa objetiva principal, o centro de convergência, quanto mais distante, esse aqui é o sensor, quanto mais distante tiver do sensor, mais curta vai ser a profundidade de campo, mais borrado vai ser o fundo. Pode ver que as teleobjetivas, elas são muito longas, está muito distante do sensor, o elemento óptico, então vai dar muito bokeh, vai dar muito o fundo borrado e tal. Quanto mais próximo tiver o elemento de foco objetivo, aquele cristal, né? Aquele ponto de convergência, aquela lente principal, quanto mais próximo ela tiver do sensor, tá? Mais profundidade de campo você vai ter, tá? Aliado com a pequena abertura. Então vamos lá, recapitulando. Uma pequena abertura, furinho pequeno, tá? Pequena abertura, distância focal curta, lente, elemento de convergência, a lente próxima do sensor. O que é isso? São as grandes angulares. Pode ver que elas são chatinhas, pertinho, elas ficam perto do sensor, né? Então ela tem uma distância focal curta, ela é curtinha. As tele tem distância focal longa, né? O ponto de foco aqui, de convergência, está longe. As grandes angulares estão pertinho. Quanto mais próximo do sensor e menor for a abertura, mais profundidade de campo você vai ter. O que tiver no primeiro plano, o que tiver no segundo, vai estar tudo em foco, tá? Para fotografar paisagem, se usa muito grande angular, né? Aberta, está muito próximo do sensor, né? Distância focal curta, baixa abertura, normalmente fica tudo em foco, tá? No caso das teles, objetivas para retrato, o plano de convergência, a lente aqui está um pouquinho mais afastada, distância focal um pouquinho mais ampla, então ela te borra um pouquinho mais, te dá aquela coisa da lente borrada, né? Só que, entendeu? Não é só a abertura do diafragma que faz o fundo ou o primeiro plano ficar borrado, é a distância focal também, combinada, distância focal combinada com a abertura do diafragma, tá? As lentes mais caras, aquelas lentes de 1.4, 1.8, 2.8, são bem caras mesmo, elas são claras mesmo, são lentes de uma construção ótica muito boa, muito legal. Então, ela aliada à distância focal, ela te dá um belo de uma borrão na sua foto, no fundo, né? Isso chama muita atenção das pessoas, tá? Mas não é só dessa forma que se trabalha. Tem muitas formas de trabalhar com a profundidade de campo, inclusive com profundidade de campo grande, longa, né? Com tudo em foco. Então, eu gosto muito de trabalhar com a profundidade de campo abrangente, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, eu vou virar o vídeo para mostrar que eu acho que vai ficar mais fácil para você ver, tá? Vamos virar aqui. Então eu virei aqui. Para mostrar, eu acho que vai dar para ver direitinho o que eu quero dizer aqui, tá bom? E depois eu vou tirar umas fotos com essa câmera que eu uso para as aulas aqui. Essa câmera é uma câmera bem primitiva, ela é jurássica. Ó, eu estou usando ela aqui com
com o flash, tá ligado o cabo de sincronismo, ela vai lá no flash. Eu deixei esse modificador aqui que já estava, não mudei não, é só para fazer um exercício, tá? Então eu vou tirar umas fotos aqui com a câmera, depois eu vou colocar no vídeo para você ver como fica, tá? Então, ó, aqui, eu vou apoiar o celular aqui na minha mesa para não ficar mexendo tanto, tá? E aí você vai ver o que eu estou dizendo, tá? A distância, a profundidade de campo aqui, eu estou fazendo foco na minha tequinha. Para quem não sabe, essa aqui foi a minha... Não estou conseguindo segurar o celular aqui. Essa foi a minha primeira câmera fotográfica, a tequinha. Eu guardo ela até hoje e eu fazia foto com ela, viu? Ela é de plástico. Então, eu ganhei ela acho que com 8 anos de idade. Então, eu estou fazendo aqui o foco do celular na tequinha. Você pode ver que aqui o fotômetro está borrado e o tripézinho aqui está mais borrado ainda. Há uma curiosidade, eu vou fazer o foco ali no fotômetro. Esse aqui é um fotômetro antigo. Isso aqui é de 1900 e sei lá quanto, tralalá, sei lá, 1940, 50, não sei. Eu vou ver quando que é a data desse fotômetro aqui, mas isso aqui é um fotômetro de luz natural, né? Não é flash meter, isso aqui é fotômetro, tá? Então é só uma curiosidade. E ele funciona, hein? Tá bom? Então, como eu falei aquela hora lá, o que é a profundidade de campo? É a distância entre o que está mais distante da minha câmera e o que está mais próximo e o quanto essas duas coisas vão estar em foco ou não em relação ao objeto principal. Vamos supor que a minha intenção dessa foto é fotografar o fotômetro, tá? Então, eu não estou me importando muito com o primeiro plano aqui, a tequinha, nem com o tripé lá. Aí eu vou trabalhar a abertura do diafragma, tá ok? Independente da lente que eu estou usando. Eu vou fazer o exercício com essa lente do kit, você vai ver como não faz muita diferença. Dá para 1855, uma lentezinha simples, básica. Então a ideia não é falar de lente aqui, é falar o que eu posso fazer com a profundidade de campo, tá? Então aqui vamos supor que isso aqui é uma pessoa, tá? Aqui é o rosto de uma pessoa, uma menina, ela está sentada numa sala, aqui na frente dela tem uma mesa com livros, uma decoração, atrás tem uma cortina. Aí eu vou pensar na minha foto. O que eu quero? Eu quero que apareça esses livros na frente da mesa, eu quero que apareça a cortina, o vaso lá atrás. Se eu quero que apareça, ok, eu posso trabalhar com uma abertura um pouco mais fechada, tá? Se eu não quero que apareça, se eu quero que fique borrado, eu vou trabalhar com uma abertura um pouco mais aberta, tá? Depende da minha lente. Essa lente, como ela é muito simples, a abertura máxima dela em 55mm é 5.6, mas já dá para fazer uma foto meio borrada com abertura de 5.6, tá? Dá sim. Quem acha que não dá é mentira, tá enganado. Não precisa ser uma lente 2.8 não, tá? E aqui, então, é isso, tá bom? Aqui o objeto central, profundidade de campo é a distância entre essas duas coisas e o que cada uma delas está borrado ou em foco em relação ao que você está escolhendo na tua foto, tá? Então isso é legal você entender, você trabalhar a profundidade de campo para você valorizar alguma coisa na foto. Às vezes você está fotografando uma pessoa, aqui um rosto e aqui em cima ela está com um chapéu, por exemplo, uma coisa, então você pode fazer o foco só no nariz, por exemplo. Vamos supor aqui, ó, eu tô bem louco, ó, viajando aqui, né? Tá, aqui, ó, vamos supor que essa tequinha aqui é o rosto de alguém, tá? Aqui eu fiz o foco no nariz, tá? Ó, o nariz está em foco, os olhos estão em foco, é os olhos, não o nariz, né? O foco é sempre nos olhos. Fiz o foco nos olhos, mas deixei o resto, eu posso deixar o resto fora de foco, ó. Tá vendo? Vamos supor que esse buraquinho aqui são os olhos da pessoa, tá? Eu fiz o foco no buraquinho e aqui o tequinha seria o nariz. O nariz está mais borrado, tá? Eu consegui isso, aqui, tudo bem que isso aqui é o celular, é só um exemplo, mas na câmera fotográfica, quanto maior a abertura,
mais eu consigo borrar o primeiro plano, tá? Então eu fiz um foco, por exemplo, nos olhos, estou borrando o nariz. Agora, se eu quero o rosto todo em foco aqui, aí sim eu vou fechar a abertura do diafragma. Em vez de trabalhar com 5.6, eu vou trabalhar com 8, 11, e aí eu vou conseguir tudo em foco, e aí vai ficar legal, tá? Então é isso. Mas também, deixa eu virar aqui de novo aqui a câmera. Pronto. Mas também não é tão, assim, simples, né? Depende da luz, depende de uma série de situações, de uma série de coisas que vai fazer que você conseguiu o resultado desejado na tua foto, tá? Então é uma combinação de coisas, de lente, de distância, né? De quanto o objeto do primeiro plano está próximo do segundo plano, do terceiro plano, entendeu? Se é uma paisagem, por exemplo, tem uma árvore, lá atrás tem uma montanha, está muito longe o terceiro plano do plano central. Então tem que levar em consideração tudo isso, tá? Foto de produto, se é foto de gente, a distância entre cada um dos planos em relação ao objeto central. Então, entender a profundidade de campo é simples, não é difícil. É isso que eu estou te falando, tá? A relação abertura do diafragma, distância focal, o resto, você vai pegando com o tempo, tá? Você vai entendendo isso com o tempo. Então não adianta, ninguém sai de uma vez já sabendo fazer tudo, já sabendo dominar a profundidade de campo, porque as imagens, as cenas, elas são diversas, elas têm uma variedade muito grande, entendeu? Você não está fotografando uma coisa, você muda a distância que você está em relação à pessoa, de um fundo, você já muda tudo. O objeto já começa a entrar em foco. Então, basicamente é isso. É entender a profundidade de campo de uma forma simples, concisa, rápida e começar a aplicar isso na sua foto, faz exercícios e depois do resto você vai pegando com o tempo, tá? Eu vou ajudar você. Então eu vou colocar o celular aqui no tripé para a gente fazer um exercício que eu quero que você faça esse exercício também aí na sua casa, tá? Tá mudando aqui a luz, né? Conforme eu passo aqui, fica mudando, fica escurecendo, mas tudo bem. Então, ó, eu coloquei lá as coisinhas que você já viu. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o tripé, tá bom? Ó, eu vou fazer uma foto. E aí eu vou pegar essa foto, esses exemplos, e vou colocar no vídeo aqui, bonitinha, eu vou montar para você ver nitidamente a diferença, tá? Entre as aberturas, entre uma abertura e outra, tá? Sem falar de lente, porque essa aqui é uma lente básica, simples, então eu não estou falando de lente muito clara aqui não, tá bom? É só do comportamento, do tamanho do diafragma na sua fotografia, na profundidade de campo. Tá ok? Tá bom? Então eu vou lá fazer. Eu pus aqui esse modificador, já está tudo ligado. Eu pus aqui ISO 100 na minha câmera com a velocidade de 1:125, ISO 100, e eu vou começar com uma abertura de 5.6. Eu vou fazer o foco sempre na tequinha, tá? Sempre na primeira aqui na tequinha, para você ir vendo como que vai borrando os outros elementos, os outros planos da foto, só com a abertura do diafragma, essa variação aqui no tamanho do diafragma. Tá ok? Então vamos lá, vou fazer a primeira foto da câmera, já está ligado aqui bonitinho. Tá? Tirei aqui da posição, então vamos lá. A primeira foto com 5.6. Tá? Pode ver que a tequinha tá em foco. O fotômetro no meio do caminho ali tá meio borrado. O tripé lá no fundo já tá mais borrado ainda, tá? Então, essa é uma abertura de 5.6. Pode ver como já começa a borrar atrás. Já dá para trabalhar com fundo borrado ou com 5.6. Embora muitos não acreditem nisso, acham que tem que ser 1.4 ou 2.8. Não, tá bom? Dá para fazer sim. Agora eu vou passar a abertura para 8, tá?
Aqui, 5.6. Eu vou passar a abertura para 8. Só que, como eu vou estar fechando, né, um ponto, 5.6, 8, está fechando um ponto no diafragma, eu vou perder luz, né? Então vai ficar escura. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou aproximar o flash um pouquinho. Então eu vou aproximar aqui o flash. Deixa eu abaixar. Eu já conheço o meu flash, as minhas distâncias aqui, então eu não vou errar. Então eu já aproximei aqui o flash um pouquinho, compensei a quantidade de luz que está entrando, tá? Que eu fechei, então eu perdi luz. Então eu compensei aproximando o flash. Tá? Só para a gente mostrar o exercício aqui. Então agora a abertura foi para 8, tá? 8. Continua velocidade de 1 para 125. Olha que como já começou a entrar em foco o fotômetro e o tripé lá atrás. Já deu uma leve nitidez aí nesses dois elementos do segundo e terceiro plano, tá? Então, a abertura de 8 já começa a fechar um pouquinho mais, começa a dar uma profundidade de campo maior, tá bom? Então agora eu vou passar para 11 de abertura. Eu vou fechar um pouquinho mais. Fechar um pouquinho, tá aqui? Tá gravando? Tá. Fechar um pouquinho mais, de 8 para 11, só que não dá para aproximar mais o flash aqui por causa da mesa, então o que vai acontecer? Eu vou perder luz, né, porque eu vou fechar o diafragma. Então, como não dá para eu aproximar o flash aqui, para ganhar, compensar a luz, eu vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou alterar o ISO. Pus ISO 200, dobrei o ISO, tá? Só para compensar a luz mesmo que está chegando, para ficar clarinha a foto e você conseguir enxergar, tá? Então eu alterei o ISO, ao invés de aproximar o flash. Então, vamos lá. Ó, abertura de 11, como já ficou tudo mais nítido. Né? Não é legal? Não é nítido isso? Então, a abertura de 11 já está tudo mais em foco, segundo, terceiro plano. Né? Você viu que a luz ficou legal, eu compensei no ISO, tá? Então isso é só para um exercício mesmo, tá? O ISO eu não gosto de aumentar ISO em estúdio, mas isso é só para efeito didático, ok? Então 11, você viu que já ficou mais em foco. Agora vamos deixar mais em foco ainda? Mais em foco? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para 22 a abertura. Eu vou fechar mais ainda, vai ficar um tiquinho de nada, só que aí eu vou ter que compensar de novo o ISO. Então eu vou passar o ISO aqui para 800, tá? Porque eu fechei pra caramba, tá bem fechadinho, então eu vou mudar aqui o ISO para 800 para você poder conseguir enxergar o exercício, tá bom? Vamos lá, o ISO 800, mesma velocidade, abertura 22. E olha que legal, como já ficou tudo bem nítido, fotômetro, o tripé lá no fundo, e é isso, viu? Agora eu vou colocar essas fotos aqui, uma do lado da outra, eu vou fazer uma montagem, quer ver, ó, tá vendo? 4 fotos aqui, as 4 para você ver como dá diferença realmente, né? Uma abertura da outra, independente da lente que você está usando, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, é isso. Viu? Que legal, como é fácil, como é simples a profundidade de campo. É mais fácil do que você imaginava, não é? Tudo bem que muita gente já sabe o que é isso, está careca de saber o que é profundidade de campo, mas às vezes não conhece alguma coisinha simples, tipo que a relação mesmo da distância focal, que isso interfere na profundidade de campo, que não é só a abertura do diafragma, tá? Tem toda uma série de coisas que a gente vai falando mais pra frente, que para você trabalhar, que você tem que compensar, se você fecha o diafragma, você tem que compensar na velocidade, no caso aqui eu compensei no ISO, né? Obviamente, você está fechando o diafragma para ganhar a profundidade de campo, você está perdendo luz, tem que compensar essa luz de alguma forma, ou aumentar a potência do flash, ou se é luz do dia, você tem que deixar mais tempo a velocidade
do obturador, mais tempo o obturador aberto. Então, a fotografia é isso. Esse que é o que o pessoal fala, os pilares da fotografia. É lógico, é óbvio, você tem que dominar essas coisas, né? Você tem que saber combinar abertura, velocidade e ISO. Pau! O resto você vai aprendendo gradativamente, tá bom? Então é isso, eu quero que fique dessa aula isso. Profundidade de campo é importante na sua foto. Você vai definir o que você quer fotografar, o que você quer que fique em foco, borrado, nítido. E aí você vai trabalhar a profundidade de campo que você quiser. Eu gosto de escolher a profundidade de antes. Fotografar uma pessoa, eu vejo o que eu quero no fundo, o que eu quero na frente, se eu quero em foco ou não. E aí eu vou trabalhando a profundidade de campo e a luz depois eu me viro. Se eu precisar de mais luz eu dou um jeito, se eu precisar de menos luz é só eu fechar ali um pouquinho e por aí vai, tá? Então, quero que você saiba disso. A profundidade de campo você que vai escolher. Você não vai deixar a câmera falar qual profundidade você vai usar. Você escolhe ela, tá? E saiba que isso é muito importante na sua foto. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. E a gente se vê no próximo Luz Insana. Essa luz aqui tá insana mesmo, né? Ó, ela escurece, clareia do jeito que ela quer, do jeito que ela bem entende. Tá bom? Beijo para todos e a gente se vê no próximo Luz Insana. Tchau!